Num problema de programação linear, como o próprio nome indica, todo mundo vai ter que ser linear. Ou seja, as restrições vão ser todas lineares nas variáveis e a função objetivo é linear também. Se a gente for interpretar isso de uma forma mais gráfica e começar pensando em dimensão 1, então uma única variável de decisão, que é essa variável x, e a função objetivo, função dessa única variável. Se as restrições são lineares, no caso de dimensão 1, isso vai querer dizer que eu tenho um valor de x mínimo e eu tenho um valor de x máximo. Então, o meu x está em algum lugar aqui entre esse mínimo e esse máximo. Se a minha função objetivo é linear, quer dizer que a relação entre a função objetivo e a variável é uma reta. Pode ser crescente ou decrescente, mas certamente é uma reta. Então, se a gente está observando um problema com essa cara e a gente está tentando maximizar ou minimizar essa função objetivo, certamente a solução vai estar em um dos limites, ou vai ser o x mínimo ou o x máximo, conforme essa função objetivo estiver crescendo ou decrescendo. A gente fala que esse é o caso em que a gente está batendo na restrição, a gente leva a variável até o seu limite, e isso aqui tem um pouco a ver com a nossa intuição de processo, por exemplo, de operar um processo de forma ótima, é operar ele na capacidade máxima, operar ele num limite de temperatura, é um pouco parecido com isso. Respeitados os limites de segurança, respeitados os limites de processo e tudo mais, mas a gente sempre vai estar mais próximo do ótimo quando a gente estiver se aproximando desses limites. A gente pode extrapolar um pouquinho. Claramente a gente vai ter uma situação com uma só variável, então vamos tentar imaginar o que aconteceria se a gente tivesse duas variáveis. Aqui em dimensão n, na verdade n igual a 2 só, a gente vai desenhar em duas variáveis, mas eu escrevi dimensão n para a gente imaginar que poderiam ser mais dimensões. Tomar cuidado que esse gráfico é um pouquinho diferente do anterior. No anterior a gente estava graficando a função objetivo em função de x. Aqui é como se fosse x em função de x. x1 e x2 são as duas variáveis de decisão. Então eu tenho duas variáveis de decisão e eu não estou fazendo o gráfico aqui da função objetivo. A função objetivo ia estar numa terceira dimensão, ia ser um plano aqui acima da minha tela. Também poderia ser crescente ou decrescente, mas seria um plano aqui nessa terceira dimensão. A gente está só enxergando o que acontece em relação às variáveis. Essas retas que estão aqui são as restrições de desigualdade. Então, daqui a pouquinho eu vou ilustrar mais concretamente, mas seriam limites entre as variáveis, e por eles serem limites, por serem relações lineares nesses limites, a gente vai ter retas, com quaisquer inclinações possíveis, mas vão ser retas. Nos diagramas de otimização é muito comum a gente ver essas figuras com essas barbataninhas, com esses risquinhos, é para indicar aonde que eu não quero estar. Então, esses três risquinhos querem dizer que aqui à esquerda dessa reta vertical é indesejável. Acima dessa reta vermelha é indesejável. Acima da verde ou abaixo dessa outra verde são valores indesejáveis. Então, os valores desejáveis são os que sobram. São aqueles que respeitam todas as restrições ao mesmo tempo. É o que a gente chama de região viável, de solução viável também, ou de região factível, pontos factíveis. Tudo isso quer dizer esses pontos, esses valores das variáveis de decisão que respeitam todas as restrições. E continua valendo a mesma proposta anterior, que o máximo ou o mínimo vai continuar em um dos limites. No livro do George Guth, que está na nossa lista de bibliografia, ele tem uma comparação muito interessante, que você pode pensar na otimização linear como se fosse você colocar uma bolinha de gude numa caixinha descrita por essas restrições. E aí você maximizar ou minimizar tem a ver você inclinar a sua caixinha em alguma direção. E aí, quando você inclinar, com a gravidade, a sua bolinha vai descer, até parar em algum vértice. É isso que vai acontecer. Então, a gente vai melhorando, só que as restrições vão indicar para a gente aonde que a gente tem que parar. Eu gostaria de continuar melhorando em uma certa direção, mas eu não vou poder melhorar, porque os limites do meu problema não deixam.
E aí, essa observação é o que permite a gente ter o algoritmo simplex. Em teoria, bastaria a gente olhar para todos os vértices. Se a gente olhar para todos os vértices e comparar quanto que vale a função objetiva em cada um dos vértices, a gente consegue descobrir qual é o ponto ótimo. Então, nos problemas lineares, a gente meio que não olha para o que está acontecendo dentro da região viável, a gente só vai estar interessado nesses pontos extremos. E dá para fazer ainda melhor do que isso, porque se você fosse tentar olhar para todos os vértices, numa situação real que você tem, não sei, 100 mil variáveis, a gente teria uma quantidade de vértices bastante significativa. Você não teria o apoio geométrico que a gente consegue fazer aqui na dimensão 2 para enxergar o que está acontecendo, e você teria um esforço computacional tremendo para enumerar todos esses vértices. Então, a segunda sacada do algoritmo simplex é que a gente consegue fazer essa busca pelo valor ótimo só entre alguns vértices e não percorrendo todos eles. E aí isso é um jeito bastante eficiente e que funciona muito bem na prática. Para a gente ter um pouquinho mais de detalhe de como é que isso funciona, eu vou primeiro falar um pouquinho do que a gente chama de forma canônica ou forma padrão dos problemas lineares, que a gente vai sempre tentar escrever os problemas lineares, especialmente nas comunicações, a gente vai escrever esses problemas lineares como sendo algo desse tipo. Vai ser um mínimo de já escrevi errado, C transposto multiplicado pela nossa variável x, isso aqui vai ser igual a um certo z, e a gente vai estar sujeito, aqui em geral a gente escreve, quando a gente está escrevendo em inglês, a gente escreve ST, subject to, em português SA, sujeito a, as duas coisas aparecem bastante. Sujeito às restrições, e aí a forma estándar é escrever isso aqui como uma restrição de igualdade. Um conjunto de restrições de igualdade, e o nosso x é um vetor, né? Então aqui a gente teria um x pertencente a Rn, o que quer dizer que a gente tem um conjunto de n variáveis. Traduzindo um pouco isso aqui para o português, o que queremos dizer? A função objetivo, esse C transposto vezes x, seria alguma coisa do estilo, eu vou escrever um pouquinho mais explícito, um C1, C2, multiplicando x1, x2. E se a gente fizer um produto de matriz desse jeito, a gente teria isso aqui como sendo C1, x1, mais C2, x2. E isso aqui vai ser o nosso z, o z é o valor do nosso objetivo, é aquilo que a gente quer minimizar. x1 e x2 seriam as minhas duas variáveis, c1 e c2 são dois parâmetros, então a relação entre x1 e x2 é linear. Eu estou multiplicando variável por parâmetro, mas eu não tenho produto de variável, eu não tenho divisão de variável, nem nada do tipo. E essa forma ax igual a b seria como se fosse um sistema linear de equações, A1x1 mais um A12x2 igual a B1, e um A21x1 mais A22x2 igual a B2. Então são restrições que são lineares nas variáveis, e aqui do lado direito o B1 e B2 são parâmetros. Então todos os A's, todos os B's e todos os C's são parâmetros. Esse aqui é um jeito genérico de escrever quaisquer restrições. E perceba que eu disse quaisquer restrições, ponto, não quaisquer restrições de igualdade, porque dá para transformar as restrições de igualdade ou de desigualdade, a gente consegue converter de uma coisa para outra sem grandes problemas. Então, essa é a forma canônica, porque qualquer problema eu consigo converter exatamente para essa forma. Por exemplo, imagina que eu quero... Deixa eu pegar qual é o exemplo que eu ia fazer na sequência. Aqui a gente vai fazer essa continha, a gente vai maximizar. Imagina que a gente gostaria de maximizar um z igual a 3x1 mais 2x2.
Se eu quero maximizar alguma coisa desse estilo, como é que isso seria equivalente a minimizar alguma outra coisa? A gente tem que fazer uma certa inversão de sinal. Então, maximizar isso aqui seria a mesma coisa que procurar o mínimo. Eu vou chamar de um z', que não é exatamente o mesmo z. O meu z' seria essa nova função objetivo. Eu vou simplesmente trocar o sinal do lado de cá. Então, ao invés de eu maximizar 3x1 mais 2x2, eu vou minimizar menos 3x1 menos 3x2. 2x2. Então, transformar um problema de máximo em mínimo é só trocar os sinais dos coeficientes. E na prática a gente nem se dá o trabalho de chamar esse z de outra variável. Isso aqui a gente poderia continuar chamando de z, porque o z é um nome inventado, é uma variável que só está aqui como placeholder, como eles falam, né? Só ocupando o espaço do que é o objetivo. Mas o que interessa mesmo é o c transposto vezes x. Então o meu c transposto seria um vetor deitado com C1 e C2, C1 igual a menos 3, C2 igual a menos 2. Então essa é a ideia. A função objetivo vai ser definida quando a gente conhecer esses coeficientes. E sempre dá para escrever como minimização. Por outro lado, também sempre dá para escrever como equações e não usar inequações. Então, por exemplo, se eu tivesse um conjunto de duas restrições, uma que fosse do tipo x1 menos 3x2 menor ou igual a 2, e a outra do tipo x2 menor ou igual a 9. A gente vai usar aquilo que se chama de variável de folga, ou o termo em inglês é bastante usado também, slack. Slack é literalmente a folga, a coisa que está sobrando. E a gente vai criar variáveis para relaxar essas equações. Relaxar também é o termo técnico, não é uma coisa que eu estou inventando agora. A gente realmente fala relaxar as restrições. E o que é relaxar alguma coisa? Vamos primeiro tentar fazer uma representação gráfica disso aqui. Essas duas... eu esqueci de uma coisa fundamental. Na forma padrão, a gente também está assumindo que todos os nossos... que o nosso x é um vetor só de coisas positivas. E aqui dá um pouquinho mais de trabalho garantir que todos eles são positivos, mas você pode pensar como se fosse fazer uma mudança de variável, como se você fosse só levar as variáveis de um lugar para o outro. Você vai ter todo mundo... dá para ter todo mundo positivo. Não é mais trabalhoso do que interessante, então eu não vou falar a respeito disso. Só consultar qualquer livro de programação linear que vocês vão ter o detalhe, isso aqui feito de um jeito mais formal. Aqui é uma visão inicial. Bom, vamos representar graficamente essa situação, o que seriam essas duas restrições, admitindo que x1 e x2 são positivos. Então, se x1 e x2 são positivos, eu não vou querer essa parte aqui, do x1 negativo, eu não vou querer a parte... Desculpa, aqui o x2 negativo, aqui o x1 negativo. Eu não vou querer nada disso, eu vou estar trabalhando só, em princípio, no primeiro quadrante, mas também do primeiro quadrante eu vou tirar uma parte. Então, essa restrição daqui, essa restrição que o x2 tem que ser menor do que 9, isso vai ser uma reta aqui. Então, eu vou ter uma barreira aqui no 9, eu teria uma barreira. Eu não quero os valores de x2 maiores do que 9. A outra vai me dar uma... É só fazer a continha, né? Isso aqui vai ser a equação de uma reta. Então eu poderia escrever isso aqui como uma equação de reta, em que isso vai me dar que o x2 seria maior ou igual a menos 2 terços mais 1 terço de x1. Então, quando o meu x1 estiver valendo 0, eu teria por aqui o menos 2 terços. Quando o meu x1 estiver valendo 2, eu teria o x2 igual a 0. Então eu vou ter uma reta que passa por aqui, mas esse pedaço negativo nem me interessa, né? Eu só vou continuar desenhando o que seria a continuação dessa reta. E aí a minha região viável seria a parte em que todas as restrições estão satisfeitas ao mesmo tempo.
Então, é essa restrição, que é essa reta. Muito bem, essa é a interpretação geométrica das restrições. E aonde que entram essas tais slacks, essas variáveis de folga? Eu vou criar uma variável x3 e eu vou criar uma variável x4, e aí eu vou escrever o meu problema do tipo x1 menos 3x2 mais x3 é igual a 2. E a segunda equação eu vou escrever como x2 mais x4 é igual a 9. Então eu adicionei duas variáveis, mas eu adicionei duas equações. Então o número total de graus de liberdade não vai mudar. Eu estou colocando mais variáveis e colocando o mesmo número de equações. O número de graus de liberdade não muda. Aqui eu continuo com 2 graus de liberdade. 4 variáveis, 2 equações, 2 graus de liberdade. E aí, essas variáveis de folga, elas correspondem à distância que a gente está da restrição. Por exemplo, olhando aqui para essa segunda, se eu tivesse num pontinho aqui, um ponto em que o meu x2 está valendo 3, para essa restrição ser verdadeira, evidentemente o meu x4 tem que estar valendo 6. Então, o x4 é o quanto que está sobrando, é o quanto que eu ainda estou longe da restrição. Na hora que esse x4 se anular, na hora que esse x4 estiver valendo 0, isso quer dizer que eu estou batendo no limite, que eu estou chegando no limite da minha restrição. Então, a ideia fundamental do método simplex é ver quais variáveis que tem que valer 0, quais restrições que tem que estar ativas, quais restrições em que eu vou estar batendo para garantir esse valor ótimo. E aí eu recomendo a vocês que consultem qualquer livro para ter o fundamento de como fazer essas contas de um jeito mais eficiente. Aqui eu só vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar o nome do artigo que tem uma visualização interessante. É um trabalho de 2 poloneses. Vocês podem, esse aqui está livre na internet, é só procurar o nome e vocês encontram. Ele faz primeiro essa mesma transformação para colocar as variáveis de folga, e aí ele vai aplicando os passos do simplex. E o que acontece é que a gente parte de um primeiro ponto. Aqui a gente está maximizando 3x1 mais 2x2, então é como se a nossa caixinha da bola de gude estivesse puxando para essa direção, para aumentar x1 e aumentar x2. E o que o simplex vai fazer é, a partir desse primeiro vértice, procurar trocar quais restrições que estão ativas, onde que está batendo a restrição, e aí sair desse ponto e ir para um próximo vértice, ir para um próximo vértice aqui nessa direção, e aí eu já vou pular para a última figura, só para mostrar o caminho todo que foi percorrido. Então desses, acho que são 8 vértices que estão aqui na figura, a gente só percorreu 5. A gente não precisou enumerar todos e não precisou nem olhar o que estava acontecendo aqui. E quanto maior for a dimensão do sistema, mais econômico ainda vai ser o simplex. Menos dimensões, em menos direções a gente vai ter que andar conforme a gente está tentando maximizar as variáveis. 2 detalhezinhos importantes, além do que eu já disse. O primeiro deles é que, se vocês compararem essa figura com o desenho com esse esboço que eu fiz, as duas coisas não são exatamente iguais, porque aqui nesse artigozinho de ilustração, eles têm outras restrições. Eu só escolhi 2 delas, mas eles têm outras restrições, e quanto mais restrições a gente tem, mais a gente vai fatiando o nosso polígono, sempre fatiando com retas, no caso da programação linear, mas a gente vai tirando mais partes que não nos interessam. A gente espera que sobre alguma coisa. Pode acontecer de que você tire tanto que você não tenha nenhum ponto factível. Se acontecer isso, em geral, você tem um problema. Pode acontecer numa situação real. Às vezes você não tem, por exemplo, você não tem capacidade produtiva para atender toda a demanda que você precisa. Então, às vezes, você não tem nenhuma solução possível. Pode acontecer. Mas, normalmente, pode ser que seja por uma situação real, mas pode ser que também seja simplesmente por um erro de modelagem. Então, você ter uma região viável vazia, você não tem nenhuma solução, é possível simplesmente porque você colocou restrições demais.
E, além disso, essa transformação da forma, escrever nessa forma padrão, escrever tudo como restrições de igualdade, ter que escrever formalmente essas slacks, isso não é necessário. A gente, quando estiver usando o solver do Excel, a gente pode simplesmente escrever as restrições desse jeito e não se preocupar muito. A gente pode escrever como desigualdades lá dentro do solver, de qualquer solver diferente, não só do solver do Excel, como outros tipos de solver. Vão acontecer transformações, então podem ser introduzidas as slacks, pode ser que seja feita alguma outra técnica. A gente não precisa se preocupar. Então, uma das grandes mudanças de mentalidade da otimização é que a gente tende a escrever os problemas. A gente tende muitas vezes a querer fazer o trabalho do computador. E na otimização isso não é uma boa ideia. A gente vai escrever do jeito que é uma descrição mais física do problema e deixa o computador depois fazer as contas dele, criar mais variáveis ou não. Não é da nossa responsabilidade. A gente vai se preocupar em modelar, em saber quais restrições a gente tem que escrever. Essa é a visão geométrica. Isso é quando tudo funciona muito bem. Tem só dois pequenos casos, dois pequenos problemas que podem acontecer. Um deles é o que a gente chama de solução degenerada. E, de novo, o nome técnico é esse, não sou eu que estou inventando esses nomes. Uma solução degenerada, ou melhor, um conjunto de soluções degeneradas, acontece quando eu tenho várias soluções em que tanto faz. Então imagina, por exemplo, que nesse problema aqui, eu estou tentando simplesmente minimizar x2. Minimizar x2 independente do valor de x1. Se eu estou querendo só minimizar x2 independente de x1, eu posso escolher esse ponto 00, eu posso escolher esse ponto 02, eu posso escolher esse ponto aqui 10, né? 00, 10, 20. Qualquer ponto, na verdade, aqui nessa reta, vai me dar um valor de x2 igual a 0. Então todas essas soluções, e aí eu vou ter infinitas soluções, porque eu vou ter, na verdade, toda a reta, todas essas soluções são as soluções degeneradas. No nosso exemplo da bolinha de gude, é como se eu colocasse essa caixinha em pé. Se eu largar uma bolinha aqui e colocar essa caixinha em pé, mas simplesmente em pé, sem nenhuma outra inclinação, ela vai cair e ela pode parar em qualquer ponto. Ela não necessariamente vai parar nesse vértice, não necessariamente vai parar nesse vértice. Ela poderia parar aqui no meio do caminho. E aí eu vou ter infinitas soluções. Nesse caso que a gente tem infinitas soluções, a gente não se preocupa muito na prática com isso, porque elas são iguais em termos da métrica que a gente estabeleceu. Então, se o nosso objetivo era minimizar x2 e dane-se todo o resto, qualquer ponto que a gente parar aqui está bom. Então, se o simplex convergir para esse ponto, ou se ele convergir para esse outro vértice, a gente vai se dar por satisfeito igual. De vez em quando a gente não gostaria de ter uma solução degenerada, de vez em quando a gente formulou mal o problema, e a gente não gostaria de ter essas infinitas soluções, então pode acontecer de que a gente fez alguma besteira e não era bem isso. Mas muitas vezes a gente vai ter soluções degeneradas e não vai se importar tanto. E a outra situação seria um pouco um outro extremo da gente ter no degenerado a gente teria múltiplas e a gente se satisfaz com todas elas. A gente tem um exemplo em que a gente não tem uma situação em que a gente não tem nenhuma, que são os problemas. Deixa eu só colocar uma separação aqui. É o caso que a gente muitas vezes fala em inglês também aqui, a gente chama de problemas unbounded, problemas sem limite, sem... O que seria um problema sem limite? Imagina que eu tenho uma restrição, desculpa, isso aqui era para ser uma reta. Eu tenho uma reta aqui, então eu quero pontos que estejam abaixo dessa reta. E eu tenho uma outra reta aqui, mas que cresce mais rápido que ela. Então eu quero pontos abaixo da verde, mas acima da vermelha. E imagina ainda que a minha função objetivo é, por exemplo, agora maximizar x1. Podia ser maximizar x1 mais x2, qualquer coisa que cresça mais ou menos nessa direção daria problema. Então, qual é o maior valor de x1 possível? Conforme eu for aumentando o meu valor de x1 aqui, a minha função objetivo vai ficando cada vez melhor,
Mas isso aqui nunca vai parar. Eu não vou ter um valor e eu não vou ter infinitos valores também. Eu simplesmente não vou conseguir parar. Então, problemas que são ilimitados, problemas que são unbounded, são mais complicados do que os que são degenerados. Em geral, se aconteceu isso, é porque você esqueceu de colocar uma restrição. Você esqueceu de colocar um tampo aqui no... que seria uma última restrição que fechava de alguma forma o nosso polígono. Em geral, se aconteceu de você ter um problema bounded, é um erro de modelagem, porque na prática, o que vai ser a nossa função objetiva? Normalmente vai ser o mínimo custo ou a máxima margem, e você nunca vai ganhar dinheiro infinito, a vida é dura. Então, se você está com alguma coisa que está te indicando ganhar um dinheiro infinito, é porque você está esquecendo de alguma coisa. E aí, nesse caso, a gente vai sim se preocupar em refazer o nosso modelo. No caso de você ter soluções degeneradas, a gente não se preocupa tanto, mas um problema de programação linear, ou isso aqui pode acontecer nos outros problemas também, com outros tipos de restrição, um problema ilimitado, um problema unbounded, é alguma coisa mais séria que a gente vai ter que resolver repensando as nossas equações e reescrevendo o modelo, caso necessário.